E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, mas antes de começar a polêmica aqui, ó, recado rápido. Amanhã, sábado, dia 7 de maio, vamos ter um encontro com inscritos em Gramado, lá no Lago Negro, às 3 da tarde, dia 7 de maio de 2022. Então se você está na região, ou até mesmo se está lá em Porto Alegre, compareça, vai ser interessante. E agora vamos continuar com o vídeo. Pois é pessoal, a novela nunca acaba, né? Sempre que eu falo bem do Brasil, especificamente de lugares do sul como Gramado, eu sempre recebo esses comentários aos montes, né? Já fiz um vídeo aqui no canal, mas a novela continua, né? Parece que não tem fim. Eu acho que chegou a hora da gente colocar alguns pingos nos is, aí, historicamente falando. Depois que eu coloquei esse vídeo aqui no ar, aqui nesse canal, semana passada, muitos comentários positivos, mas claro, como sempre, infelizmente, há muitos comentários com um certo preconceito histórico, eu diria, né? Bem, eu vou ler aqui o primeiro comentário e se prepare que lá vem a asneira. Qual a graça de viver numa cidade, uma cidade brasileira com essa arquitetura de genocida europeu? Queria muito que tivessem cidades com traços brasileiros, com expressões artísticas dos povos indígenas. Cultuamos demais essa cidade com cultura daquele que dizimaram o nosso povo. Aí, antes de continuar, aqui tem a minha resposta, né, que os imigrantes europeus que colonizaram Gramado não eram genocidas. Eles viveram na pobreza, passaram frio e fome e lutaram para construir algo. Então, deixe de militância vitimista pseudo-histórica e vai estudar. Pois é, pessoal, tem muita coisa para responder aí, né? Haja paciência. Vou sair desse cenário bonito, cheio de distrações, né? Tem um rapaz ali tocando também músicas que eu gosto, tocando Metallica e tudo mais, então vamos para um lugar um pouco menos atraente, né? O que vai ser difícil encontrar aqui. Eu vou começar a responder esse comentário e haja paciência, né? Bem, pessoal, deixa eu ver aqui. Bem, agora estamos aqui atrás da igreja. Caminhar por aqui e, bem pessoal, quem de fato matava os índios aqui na região sul eram os bugreiros, né? E esses bugreiros não eram imigrantes europeus, eles eram caboclos, a maioria deles eram caboclos. O que é um caboclo, né? Lembrando que é um mestiço, né? De índio com branco, né? Então sim, de fato, isso é muito triste. Muitos índios aqui foram expulsos, foram mortos, algo assim totalmente anti-libertário, né? Muito triste isso, mas é importante não culpar a pessoa errada, né? O grupo errado por isso. E esses bugreiros que caçavam índios, né? Expulsavam e até matavam muitos índios, eles agiam a mando do próprio Estado, né? Na época o Brasil Imperial, mas eu acho que era mais o governo regional que pedia isso. Então, mais uma vez, aí, hoje as pessoas pedem ajuda do Estado, né, para se protegerem, mas na verdade, se você for ver quem causou todo esse genocídio, aí, de fato, foi o próprio Estado, né? Mas as pessoas não vão se lembrar disso. Então, deixando claro, não foram os imigrantes europeus que mataram os índios aqui, foram os bugreiros, que eram caboclos, e isso foi feito a mando do Estado. E é importante fazer uma distinção aqui, né, entre as duas grandes ondas de imigração europeia. Alguns vão dizer que na verdade são mais ondas, mas enfim, vamos falar primeiro aqui da exploração, né, descoberta pelos europeus. Claro, já havia povos nativos aqui, muitos dos quais brigavam entre si, mas claro, nada justifica o que aconteceu com os índios, né, aí nas mãos dos bugreiros. Mas é importante não confundir a imigração inicial, né, quando espanhóis chegaram na América do Sul, portugueses também, britânicos quando chegaram na Austrália a primeira vez ou quando chegaram nas Américas. Houve até mesmo um genocídio não intencional, né, porque os nativos não tinham imunidade, né, contra as doenças, mas houve também um genocídio intencional, principalmente na América do Norte. Na Austrália também houve eventos assim, isso é inegável, e você pode até condenar muitas dessas ações. Eu sei que a esquerda exagera muito, cria muito vitimismo em cima disso, mas o fato é que, sim, houve sim eventos aí de genocídio, isso é inegável, sem contar também o fato da própria escravidão, né, que eu vou voltar para esse fato depois, né? Então,
Sim, né, no século XVI, século XVII, né, europeus aí trouxeram muitos escravos da África forçadamente, né, não foi uma imigração espontânea, como foi no caso da Europa depois, mas enfim, já vou falar dessa questão. Só que depois de tudo isso, ok? Tudo isso aconteceu em 1500, 1600, 1700, aí lá para 1800, o Brasil já é independente, certo? Aí a Europa não está muito bem das pernas, né? Alemanha, Itália, Portugal. Então os europeus começam a migrar para um país que já está estabelecido, né? Era o Brasil Império na época, mas está aí um lugar independente, certo? E esses europeus, esses imigrantes, eles não vieram para cá para matar índio. É importante não confundir a vinda dos europeus no ano 1500, 1600 com a vinda dos imigrantes europeus lá em 1800 e 1900 também. São duas coisas bem diferentes. Então, os imigrantes europeus que chegaram lá para 1800, né, século XIX, século XX, né, eles eram imigrantes pacíficos, né, estavam fugindo da pobreza, muitos deles não sabiam nem ler e escrever, fugindo de problemas na Alemanha, muitas vezes fugindo de guerra. Na Itália também, a Itália tinha sérios problemas. Então, essas pessoas fugiram de lá e migraram para vários lugares, Estados Unidos, Austrália, para o Brasil também, que era uma terra mais promissora, e eram imigrantes pacíficos. Houve sim, por parte do Estado, mais uma vez aí, ó, o Estado bonzinho que supostamente te protege, mais uma vez aí o Estado com a política de embranquecer a raça, né, que é obviamente uma política racista, né, então queria atrair imigrantes europeus. Mas você não pode culpar os imigrantes por isso, que estavam ali basicamente fugindo da pobreza da Europa, fugindo dos problemas de guerra e queriam iniciar uma vida pacífica em outro lugar. Claro, muitas vezes governos e até mesmo alguns latifundiários acabaram se aproveitando dessa imigração. Então, muitos sofreram também, receberam falsas promessas, muitos latifundiários, donos de terra também iludiram os imigrantes. Coloca os japoneses aí nesse meio, né? Mas aqui a gente está focando nos europeus. Então, essas pessoas chegaram sim, sem nada, né? E ralaram pra caramba, passaram frio, passaram fome, né? Muitos morreram com doenças também, sem contar a saudade da família, né? Hoje é muito fácil ser nômade digital, ou então ir morar em outro país, e você tem Skype, tem internet, tem WhatsApp, tem YouTube, mantém contato com a família. Naquela época não era assim, né? Então imagine o que essas pessoas passaram, né? Hoje eu aqui reclamo de ficar 10 horas num banquinho desconfortável, num voo da TAP ou da Emirates. Imagine o que é você ficar 30 dias num navio, onde as pessoas até morriam, né? O que infelizmente era muito comum. Então olha o perrengue que essas pessoas passaram, né? O quanto que elas sofreram para chegar aqui, né? Muitas vezes foram enganadas, tiveram que recomeçar a vida. E tem um cachorro bravo ali. Espera aí. Aproveitando que eu me distraí, pessoal, uma observação aqui. Eu não tô achando Canela tão bonita quanto Gramado não, hein? É bonito aqui, tá? Mas eu prefiro Gramado, hein? Lembrando que amanhã vai ter um encontro com inscritos lá, então compareçam. Só mesmo as casinhas simples aqui são bonitas. Mas enfim, pessoal, eu até cito aí o caso da minha trisavó, né, que veio da Itália. Infelizmente não sei muito sobre ela. Daqui uns dias eu vou lá para Porto Alegre, conhecer aí um parente distante, pessoalmente, que vai me contar a história, né? A última pessoa viva que teve contato com a minha trisavó que veio da Itália, então vai ser muito interessante ver essa história. E os cachorros não param, hein? Olha só, cachorro bravo que não gosta de bicicleta. Mas enfim, continuando, né? O que eu sei sobre a minha trisavó que veio lá do sul da Itália, né? Que já na época e ainda hoje era e é a região mais pobre da Itália. Né, chegou no Brasil em 1900 e alguma coisa, foi antes de 1912, né, porque ela se casou aqui nessa época, e aí teve vários filhos, né, viveu na pobreza, passou um tempo no Uruguai também, e era dona de casa, né, cuidando de vários filhos, fazendo serviços domésticos, né, então tem muitas pessoas que têm essa ideia romantizada, errada, perigosa, de que, se é europeu, se tem uma pele mais clara, então é um nobre explorador, né? Gente, a coisa não é tão simples assim, entendeu? Então é importante lembrar aí o quanto que esses imigrantes também sofreram, né, para ajudar a construir aí grande parte do Brasil,
né? Sim, há imigrantes japoneses também, há imigrantes de várias outras etnias, mas a gente não pode esquecer também todo o sacrifício, né? O sofrimento dos imigrantes europeus que chegaram aqui na pobreza e sofreram para construir muito disso aqui. Tem que me apressar porque já está anoitecendo aqui, ó. Olha aqui, ó, mais casinhas simples aqui. Que interessante. E agora tem um comentário que eu quero ler, só pra, sabe, eu sou aquela pessoa do equilíbrio, né? Eu gosto de mostrar uma visão equilibrada das coisas, e é por isso que eu sou atacado pelos extremos, né? Então aqui vai mais um comentário. É racismo em dizer que a imigração europeia fez toda a diferença? E aí eu respondi, bem, os europeus escolheram migrar para cá, já os africanos foram levados à força para a Bahia e tiveram sua cultura destruída. Sei que a esquerda exagera e cria muito vitimismo, mas libertários e conservadores também têm que reconhecer o peso histórico da escravidão. Enfim, por último tem esse comentário aqui, que acho que foi um dos mais votados ali, no meio dessa polêmica, e tá uma barulheira aqui, né, pessoal? Mas já vou terminar o vídeo já. Esse comentário foi um dos mais votados, assim, bem sensato. O cara falou que basicamente o brasileiro é uma mistura de tudo isso. O brasileiro não é só índio, nem só europeu, nem só africano, entendeu? É uma mistura de tudo isso aí e mais, né? E mesmo quando a pessoa tenha no rosto dela, no corpo, na cor da pele, alguns traços que se sobressaem mais, você tem que olhar geneticamente, entendeu? Eu, por exemplo, tenho uma bisavó que era índia. Minha irmã já fez o teste de DNA, eu não fiz ainda, mas ela viu que ali algum trisavô também era africano, né? E uma trisavó era italiana, tinha portugueses também. Tanto que na minha família, a minha mãe é morena, né? Mas a minha primeira irmã nasceu loira, né? Então a gente tem toda essa mistura aí, algo que é bem típico do brasileiro, né? E que é até complicado quando você entra naquele mérito lá de pagar alguma dívida histórica, né? De fato as pessoas sofreram inegavelmente, mas é como que você faz isso? Entendeu? Porque você pode ter ali uma pessoa que tem os traços, né, mais afrodescendentes, só que ela pode ter tido ali um bisavô, um trisavô branco, que de repente era um senhor de escravos, ou vice-versa, a pessoa tem traços bem brancos europeus, mas tinha ali um bisavô, um trisavô, né, que era escravo. Ou indígena também, que foi de repente vítima aí dos bugreiros. Então a gente tem toda essa mistura aí no Brasil, isso faz parte da gente. E olha isso, sem querer eu voltei aqui, andei em círculos e voltei pro lugar onde eu tinha começado o vídeo aqui, além dos comentários, né? E é aqui que eu vou terminar, né? Sempre tomando cuidado com esses temas polêmicos, mas alguém tem que falar sobre isso, né, pessoal? Gramado, Canela, esses lugares por onde eu passei também na Europa, são lugares bonitos e as pessoas querem sempre mostrar o lado bonito, né? E vale a pena, eu também gosto de ver esse lado bonito. Mas alguém também tem que falar dos assuntos polêmicos, né? E ninguém tá falando, né? Então sobra pra mim, pra esse canal aqui, né? Porque no outro também é complicado. Mas por enquanto é isso, lembrando que amanhã tem encontro com os inscritos, tá? Pra vocês que estão no ano 2022, sábado, dia 7 de maio, tem encontro com inscritos lá em Gramado, né? Para você que está assistindo em 2025, já passou. Mas então é isso, aqui estão 2 vídeos relacionados, muito obrigado e até o próximo vídeo.